pode falar sobre antissemitismo? Ser judeu te torna automaticamente qualificado para abordar esse tema? Como falar sobre um assunto difícil, mas tão necessário para diferentes públicos? Eu sou Anita Efraim, sou jornalista e mestre em comunicação política, e esse é o Eu Com Isso, podcast do Instituto Brasil-Israel. E eu sou João Torquato, sou músico militante do movimento negro e estudo os conflitos de desintegração da República da Iugoslávia. Em relação à forma e ao conteúdo, será que é necessário adaptar o discurso ou abordar o tema em diferentes contextos para responder essas e outras questões? Convidamos a Andrea Kogan, que é doutora em Ciências da Religião, com foco em estudos em judaísmo contemporâneo. Andrea, seja muito bem-vinda aqui ao Eu Com Isso mais uma vez. Muito obrigada. É um prazer estar com vocês e ter conversas maravilhosas. João, Anita, muito obrigada. Andréa, a gente conversa muito, né? Então a gente sabe que você está envolvida com iniciativas que buscam falar sobre antissemitismo. Então a gente queria começar te ouvindo sobre quais as principais dificuldades hoje de conscientizar as pessoas sobre o antissemitismo. Como você falou, né? Tem um antes e depois do 7 de outubro. Eu acho que hoje, inevitavelmente, a gente pergunta sobre essas dificuldades pós 7 de outubro. Bom, eu acho que só essa pergunta a gente poderia falar 3 horas, né? Mas vamos tentar falar das principais. Eu acho que as principais dificuldades, do ponto de vista de quem vai ouvir, de quem vai falar sobre o assunto, primeiro, de quem vai ouvir. Será que as pessoas realmente estão interessadas em saber isso? São, né? Será que as pessoas estão? As pessoas que eu digo como um todo, escolas, universidades, empresas, grupos, é necessário para a vida delas? É necessário para viver? Porque para mim, pro meu ponto de vista, obviamente que é, porque é o meu círculo. Para o nosso, todo mundo deveria ser. Mas será que é verdade? São? Existem pessoas para as quais não adianta falar. A gente sabe disso. Ah, mas antissemitismo tinha que ser falado com todos, racismo tinha que ser falado com todos, homofobia tinha que ser falado com todas. Existe uma parcela, e a gente vê isso nas redes sociais de uma maneira muito explícita, para as quais não adianta a gente falar que os conhecimentos não, os preconceitos estão tão fossilizados que a gente não consegue quebrar. E o que adianta você estar dando murro em ponta de faca? Ah, mas as pessoas têm que aprender. Não, elas não querem aprender, tá? Então, eu acho que isso é uma questão que você vai gastar muito e você não vai ter retorno. Como falar? E aí a gente entra nessa questão. Será que está todo mundo preparado? Será que não está todo mundo preparado? Quem é que vai falar? E para quê? Em qual momento? Para qual público? De qual região do Brasil? Com qual idade? É universidade, é escola, é empresa, são pessoas de qual religião e etc. Então, são muitos os aspectos para a gente acertar, né? Para as pessoas se conscientizarem do que é antissemitismo e tudo mais. E aí eu volto para a gente fechar e ir para frente. Será que, quando a gente fala de antissemitismo em determinados lugares, as pessoas têm noção do que a gente está falando? As pessoas não sabem, às vezes, nem o que é um judeu. Então, eu acho que são muitos aspectos que devem ser considerados antes de obrigar todas as empresas, todas as escolas, todas as pessoas a discutirem e criminalizarem o antissemitismo. Bom, o antissemitismo é crime, óbvio, mas eu estou dizendo, antes de se impor ou se organizar uma política sobre antissemitismo. Tem várias questões antes disso, né? E André, pensando nesses espaços, né, nesses locais, qual que é a melhor forma de abordar o antissemitismo em comunidades com pouco ou nenhuma experiência com o tema, né? Como você mencionou, até pessoas que nunca tiveram contato com um judeu na vida, né? É importante, por exemplo, adaptar a linguagem e também os exemplos utilizados aí, né, de acordo com a faixa etária e até mesmo os níveis de conhecimento do público que a gente vai tratar de antissemitismo, né? Eu acho que isso é fundamental, João. Você tratou num ponto fundamental, que é a palavra adaptação. Por exemplo, eu me sinto confortável para falar sobre antissemitismo com o público adulto, mas há necessidade de se falar com, de repente, crianças de 10, 12 anos em escolas. Talvez eu não seja a melhor opção. Talvez não, eu não sou a melhor opção, mas existem pessoas que têm que ser preparadas ou são preparadas para falar com o público de ensino fundamental ou de ensino médio ou de educação infantil, não é o caso, mas enfim, você tem que saber quais são as pessoas e você tem que estar preparado para isso, essa preparação. Dois, precisa ter, João,
uma formação, um jogo de cintura muito maior do que só o conhecimento da história do antissemitismo. Porque, assim, não é sempre que você vai poder, aliás, eu acho que quase nunca, você vai poder dar uma aula de antissemitismo da história, né? Peraí, gente, vamos voltar para a Idade Média e vamos chegar até 2025. Quem vai ter tempo de ouvir? E quem vai assimilar 2, 3 horas do que você está falando? E quem vai ter interesse? Tem pessoas que têm, obviamente. Então, esse público você recorta. Mas tem outros públicos que você consegue fazer, por exemplo, palestras e bate-papos sobre posts da internet, sobre comentários. Aliás, o que não falta, né? A gente tem material assim para 300 mil aulas com exemplos concretos. Outra coisa muito importante nessa adaptação, João, além de idade, em qual região, né? Com quem a gente está falando? A gente está falando com empresas, então vou dar um exemplo aqui que eu estou trabalhando. Eu estou trabalhando e ajudando o ECOA, os executivos contra o antissemitismo. Para entrar nas empresas para falar de antissemitismo é necessário. O que a gente faz? Uma conversa com a RH ou uma conversa com o departamento, o Comitê de Diversidade e Inclusão, para me contarem como é que é essa questão do antissemitismo na empresa, se tem judeu na empresa, se alguém já sofreu com isso. E outra questão muito importante, qual é a religião dessas pessoas dessa empresa? Porque eu também acho, não tenho certeza, gente, desculpa a modéstia aqui. Quando você fala para um público de cristãos evangélicos sobre o judaísmo, é um approach, é uma abordagem. E quando você fala para um grupo de pessoas de religião, de matriz africana, de candomblecistas, umbandistas e tal, é outro approach. E quando você fala para católicos, é outro, né? Não que eu tenha que mudar o meu discurso totalmente, mas o bate-papo vai ser diferente. E será que a gente está preparado? E tem que estar também adaptado e preparado na questão do jogo de cintura que eu falo, João. Depois do 7 de outubro, a gente vive momentos não só delicados, né? Delicado seria uma forma muito branda de dizer, mas às vezes momentos que podem beirar agressividade quando a gente vai falar sobre este assunto. Então, essas pessoas que vão falar, elas têm que estar preparadas nessa adaptação para não levar muitas coisas, para não cair em embates desnecessários, para não começar a se justificar muito e tomar cuidado sempre ao separar antissemitismo e política israelense. Então, são várias adaptações aí que a gente precisa tomar cuidado para falar com diferentes públicos, né? Então, acho que essa é a ferida, né? Esse é o ponto. É muito fácil a gente falar, você tem que se preparar para falar sobre antissemitismo. Isso é muito fácil, mas a gente precisa falar, né, dessa dificuldade ali na hora, na prática, né? Porque na prática, muitas vezes, a teoria é outra. Diferente. Quando você entra num espaço, Andréia, de que tem uma sensibilidade diferente, que tem uma tolerância diferente, né? Quando você falou, deu o exemplo de evangélicos, que a gente sabe que tem uma afinidade em relação ao judaísmo, ou usa a palavra que quiser, mas que tem uma tolerância maior, né, a determinados aspectos. É completamente diferente. Como, por exemplo, você se prepararia? Essa pergunta é ótima. Você que trabalha na PUC, como na teoria você se prepararia para falar sobre antissemitismo em meios ditos mais progressistas, por exemplo, em que talvez você chegue nesse espaço e as pessoas já estejam com pedras na mão para jogar? Para jogar na minha cara. Primeiro, eu acho que medo não é a resposta para nada. Claro, as pessoas, obviamente, eu não vou em algum lugar, o que eu acho que é muito distante, apesar do temor das pessoas. Eu não vou em algum lugar que esteja me ameaçando a minha integridade física, embora isso nunca tenha acontecido comigo, não exista e tal, tudo bem. Mas eu acho que impor o respeito e o conhecimento sem ser arrogante é fundamental, né? Então, assim, peraí, eu vou falar sobre antissemitismo e vou falar sobre judaísmo contemporâneo, porque não só sou judia, como tenho um doutorado no assunto. Muito bem, então agora vocês vão me ouvir. Mas essas pessoas têm que querer me ouvir, né, Anitta? Eu acho que tem pessoas neste meio, aliás, em todos os meios, como eu disse antes, que elas não querem, elas estão ali só para o ataque. E aí eu acho que a gente tem que ser bem honesto ali para falar, olha, você está aqui para me ouvir, ou você está aqui para me atacar, ou você quer me dar aula no meu lugar, já fiz isso, em outros aspectos, né, em outros assuntos. E ter pessoas ao lado com as quais você dialoga numa mesa, né? Não aceitar, eu acho, pessoas, quer dizer, eu acho que a gente tem um nível de masoquismo que a gente tem que saber até onde a gente vai.
eu não vou me sentar à mesa para conversar com outras pessoas que falam que judeus isso ou aquilo. São coisas assim. Você acha que eu não poderia estar aqui com você? Então, não. Mas a preparação, eu acho que ela vem da tua vida, né? Da tua vida. Se você não se sente preparado em falar publicamente verdades e tal, aí você não tem que ir. E outra coisa, ficar na defensiva o tempo todo é muito complicado também, né? Então, quando vem este assunto, porque Israel, isso, porque o Netanyahu, aquilo, porque não sei o quê, depois do 7 de outubro, porque o Hamas, etc, etc. Quando eu vou falar sobre isso, primeiro, eu coloco que eu estou falando de judaísmo, não estou falando de Israel, né? Eu não sou autoridade em ciências políticas, não sou. Eu sou em religião, não sou. E judaísmo a gente está falando de 3.000 anos, não só a partir de 1948. Bom, isso é uma coisa. Dois, é absolutamente preconceituoso e antissemita acusarem, como a gente sabe, como a gente já falou várias vezes, e vocês sempre falam, acusarem ou me, enfim, enfrentarem e me obrigarem a falar sobre política de um país que eu não sou nem residente. Quanto mais aqui, né? A gente faz esse exemplo reverso e dá sempre certo. Assim, eu não sou responsável, eu não fui responsável pelas falas do Bolsonaro, não sou responsável pelas falas de Lula, não importa em quem eu votei, mas o que ele fala, o que eles fazem em relação à política brasileira, eu não posso ser a responsável e ser apedrejada ou elogiada em praça pública, certo? A mesma coisa com o Netanyahu. Então, eu, Andréia, judia, brasileira, aqui em São Paulo, com 51 anos, você me falar você é culpada pelo genocídio, isso é absolutamente criminoso. Então, a gente evita este público. Então, eu acho que bom senso acima de tudo e preparação psicológica, né? Não deixar se abalar, porque eu vejo muitas vezes as pessoas falando sobre o assunto, né? Vocês já viram com certeza. E quando se fala de Israel, a pessoa rebate e fala, mas Israel, aquele país maravilhoso, mas Israel, não sei o quê. Não, também não adianta nada. Né? Eu acho que é botar parâmetros ali. Né? E tem uma outra questão também, que é o público. Eu me preparar para um evento online também é diferente de eu me preparar para um evento presencial. Um evento online, às vezes as pessoas ficam muito mais corajosinhas de colocar nos comentários coisas que elas nunca falariam para mim, olhando na minha cara, como nunca falaram. Então eu relevo muita coisa, bloqueio, né, porque a internet tem que ser assim, e presencialmente saber seus limites e saber muito bem do que você está falando também. Esse exemplo que você trouxe, André, me lembra muito no passado, né, quando a Folha de São Paulo divulgar uma matéria, perdão, no Instagram sobre aumento de antissemitismo, a matéria era específica sobre o aumento de casos de antissemitismo no Brasil, né, e aí você ia nos comentários que o post não falava nada sobre Israel, não mencionava o conflito, mas nos comentários a maioria dos posicionamentos era a partir do antissemitismo, você fazer críticas a Israel e colocar todos os judeus nesse lugar, né, como se fossem os judeus em diáspora aqui no Brasil, que é o que a matéria se tratava, fosse culpado pelas operações militares do exército de Israel na faixa de Gaza e no Líbano, né? E com toda essa complexidade que a gente enfrenta, que a gente tem cerca do assunto, fico pensando na relevância do pensamento crítico na hora de abordar e de falar sobre o antissemitismo. Porque a gente vê dentro da comunidade judaica, por exemplo, muito se usa a ideia de antissemitismo em situações descabidas aí como críticas a Israel, né? Que dentro do Instituto Brasil Israel mesmo, volta e meia, quando a gente tem um posicionamento mais crítico ao atual governo de Israel ou alguma posição de algum parlamentar específico, muitas pessoas de dentro da comunidade judaica acusam o IB de ser antissemita ou de dialogar, por exemplo, com pessoas que comentaram no post da Folha de São Paulo, como eu falei, né? E por que que a gente precisa também investir num letramento de antissemitismo que também consiga separar esses aspectos? Eu acho isso fundamental, né, João? A gente sempre fala, a gente vê. Primeiro, quem vê, quem trabalha com mídias sociais como vocês, de instituições
relacionadas ao judaísmo merecem uma medalha, né? Em primeiro lugar, eu acredito que seja isso. Gostaria de falar isso publicamente nesse podcast, porque não é todo mundo que tem saúde mental para isso. E acho que não é todo mundo que deve ter. Por exemplo, eu tenho, mas eu não leio comentário. É uma coisa que eu aprendi há muitos anos, não ler comentário. Às vezes, quando escapa, eu ainda falo, opa, volta, Andréa, não é para ler comentário. Então, eu acho que tem ali, vocês merecem essa medalha de honra que eu estou aqui concedendo a vocês. Bom, primeiro, e essa é a primeira coisa. Segundo, tem muitos aspectos aí, João. Eu acho que faltam letramentos, sim, pois eu vou dar o exemplo contrário que eu sempre falo isso, que é o seguinte: vamos supor que uma pessoa, seja homem ou mulher, assassinou 3, espancou 4, não importa de onde ela espancou 4, é canalha, rouba, desvia dinheiro público, espanca criancinhas e velhinhos e nunca foi presa, mas ela ama Israel. A pessoa ama Israel. Ela ama Israel e ama os judeus. Essa pessoa espancadora, criminosa, assassina, ela ama Israel. Você vai dar um abraço nela e falar, eu te amo, querido. Então, assim, a gente não pode perder a bússola moral para justificar nada, né? Não pode, porque isso a gente dá um tiro no pé absoluto. E, ao contrário, não pode, ao mesmo tempo, falar que tudo que Israel fez e tudo que os judeus fizeram é bom e acima de qualquer suspeita. Somos todos. Por quê? Porque eu estou, desde sempre, com uma palavra-chave na minha cabeça, que é desumanização. Tanto para cima quanto para baixo. Então, quando você está desumanizando um povo, quando você fala, obviamente vocês sabem disso tanto quanto eu, nossa, eu não tenho nenhum problema contra gays, não tenho nenhum problema contra negros, não tenho nenhum problema contra judeus, eu tenho até amigos que são. Nossa, eu não tenho nada com isso, não sei o que, não sei o que, não sei o que, tenho até amigos que são. Você está colocando as pessoas numa categoria diferente de humanidade. Os judeus que ganharam mais prêmios Nobel, que inventaram isso, que fizeram isso, que fizeram aquilo, também estão numa outra categoria de humanidade. E aí a gente se lasca. Por que não? Porque todo mundo é absolutamente igual. Então, eu acho que tem que ter um letramento nesse sentido. Você não vai defender as mulheres israelenses que foram estupradas porque elas são judias. Você vai defender mulheres estupradas, ponto. Isso é humanidade. A pessoa que fizer a diferenciação nisso, aí tem um problema. Aí é criminosa, né? Então, assim, eu me compadeço com crianças que morrem de todos. Eu só me compadeço com essas. Com aquelas não pode morrer. Não é assim. Aí a gente perde toda a nossa moral. E eu estou vendo pessoas que não é que fazem isso por mal, ou por... É de forma inconsciente. Porque assim, fala assim, putz, meu povo já tomou tanto, meu povo já sofreu tanto, foram anos de antissemitismo, de perseguição, e de não sei o quê. E quando alguém fala que gosta dos judeus, eu quero abraçar e levar para minha casa. Eu entendo, claro que sim. Só porrada, né? Então, assim, você tem que ter essa distinção, você tem que estar eternamente falando sobre esse assunto. E, João, tem uma coisa muito importante que eu vou bater nessa tecla eternamente, que a importância do letramento, ela só é possível com o estudo atual, contemporâneo. Não adianta você ser letrada no Instagram com posts. Você tem que ver o que os acadêmicos estão fazendo, você tem que ver as publicações, as pesquisas, as pessoas que estão estudando esse assunto há 40 anos e formar o teu conhecimento para falar sobre esse assunto, né? Então, assim, isso é muito, 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 muito importante. Então, às vezes as pessoas chegam para mim falando, André, eu estou lendo esse livro maravilhoso, porque também tem essa coisa, gente, vocês vão entender o que eu vou falar de todo coração, não estou falando contra ninguém, mas prestem atenção no que eu vou falar. Muitas pessoas descobriram o antissemitismo, muitos judeus, só a partir do dia 7 de outubro de 2024. Concordam comigo? Porque nunca tinham sofrido nada, porque viviam em determinadas bolhas, porque achavam que determinadas brincadeiras eram normais e tal. A gente que vem estudando isso há décadas, né? A pessoa já está dando aula há 30 e tantos anos, está me sentindo bem idosa agora nesse momento, perdão. Já está cantando essa bola e lendo sobre esse assunto há muitos anos, né? Então aí a pessoa chega para mim e fala assim, André, eu descobri um livro sensacional. É um livro publicado em 2002 que todo mundo já leu, já discutiu, já fez, já acabou. Peraí, e agora? O que você está fazendo? Então, assim, em 2025, a gente tem que estar muito antenado com o que está sendo falado, com as pesquisas, o que as redes sociais estão dizendo, como é que a gente atinge ali. Então, é pensar concretamente estar preparado, João, sabe?
Eu acho que eu respondi a tua pergunta, não sei se eu dei uma devaneada ali. Não, acho que é que esse pensamento crítico, ele realmente, né, é uma coisa super interessante. Eu até queria alongar um pouquinho esse assunto. As pessoas não vão ver o vídeo, mas eu tô aqui na mão com o nosso guia contra o antissemitismo do Sim, o meu está IB. aqui perto também, ao meu lado. E eu acho que guia é um bom termo, porque indica um caminho, mas não tem necessariamente as respostas certas. E eu queria que você falasse um pouquinho, André, sobre o problema dos manuais, né? Até tem aqui, no fim do guia, algumas sugestões para as pessoas, assim, o que fazer ao presenciar um comportamento antissemita. Uhum. Aí tem algumas sugestões assim, ao tomar uma posição, você pode usar estratégias simples, mais eficazes, interromper a conversa, coisas do tipo. Então tem algumas indicações do comportamento, mas eu acho que a educação judaica brasileira, o David Zendruk, que estava com a gente no episódio Sim, passado, fala bastante isso, ela é muito baseada em perguntas e respostas, sabe? As sim, pessoas meio total, crescem concordo. Sim, decorando manuais sobre o que é sim, antissemitismo, o que é sionismo. sim. Qual que é o problema desses manuais e das respostas prontas, ainda mais num momento em que a gente está vivendo uma complexidade tão grande e Sim. uma mistura de temas? Eu acho total. O manual ele vai te guiar, como você disse, Anita. O guia do IB é um guia. Mas se você não estiver preparado, ele não vai servir para nada, porque qualquer coisa você vai ter que voltar no manual e ler, não adianta. E se você enfrentar uma situação, você fala, gente, espera aí só um minutinho que eu vou ler o manual aqui para ver o que eu tenho que fazer. Não adianta isso. Você tem que estar preparado para cada coisa. E como eu disse antes na primeira pergunta que o João me falou, eu vou fazer uma palestra num determinado lugar, né, sobre antissemitismo, sem saber o público, que já é um erro, né, erro. Você tem que saber o público, você tem que saber mais ou menos de onde que vem, para onde vai, qual a idade, qual a escolaridade, qual a religião, etc. Mas vou falar, a pessoa não está nem interessada, ela fala assim, mas o que é judeu? Mas qual a diferença do judeu e do cristão? Mas eu sou um bandista. Fala um pouquinho. Então, é muito mais, às vezes, importante você ter conhecimento de outras religiões e de outras culturas do que falar sobre antissemitismo em si, em determinadas situações. Tá? Então, isso é um ponto que você falou que é essencial. É um guia para te estabelecer um caminho, mas que você tem que ter esse senso crítico de ser e de falar também, que eu acho muito importante, de algumas pessoas que às vezes estejam preparadas para falar e falar, olha, para esse público aqui eu não falo, para cá eu não vou me sentir, chama tal pessoa que ela é melhor para falar do que eu. Então, assim, o manual é um manual. As perguntas e respostas, elas podem ser úteis para te dar um caminho, mas elas não são respostas finais. Não há receita de bolo. Não há receita de bolo, one size fits all. Quer dizer, uma coisa só que vai adiantar para todo mundo, uma palestra só que vai adiantar para todo mundo. Eu sempre acho estranho, e sempre dei aula, né, quando professores tinham o mesmo material que eles aplicavam sempre, e nunca mudavam. Você sabe o mesmo PowerPoint? E aí não mudava nada? Aí eu falava, gente, mas os anos passam, as coisas passam, a maneira que você discute é outra, não adianta. Então, e principalmente, acima de tudo, é o concreto. É o concreto. O que está se vivendo? Vamos falar do que está dos comentários das redes sociais, que são que é o que as pessoas estão vendo. Então, vamos dar uma palestra em cima de comentários de redes sociais, não de manual. E quando a pessoa está vivendo aquele antissemitismo na pele, primeiro, só a pessoa pode dizer o que é. Só a pessoa, né? A gente não duvida de vítima, né? Mas, assim, se a pessoa está falando categoricamente que ela está sofrendo XY, é muito fácil para mim falar assim, pede demissão do teu emprego, já que seu chefe foi um canalha e te chamou de judeu, rato, não sei o quê, não sei o quê. Pode ser fácil para mim. Pede demissão porque esse é o correto, faz a denúncia na Conib, faz isso, faz aquilo. Mas e se a pessoa tem 200 mil boletos, dívida em banco, 4 filhos, não vai arranjar outro emprego e esse emprego está pagando as contas? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Quem sou eu para dar opinião sobre isso? Então, não tem resposta única para todos, né? A gente guia, a gente conversa. E isso eu estou falando de exemplos concretíssimos com pessoas que eu discuti ao longo desses anos que vinham me perguntar, aliás, né, desde o 7 de outubro, que falaram, Andréia, está acontecendo isso comigo. Como se eu fosse uma pessoa, né, a assessora de assuntos judaicos barra antissemitismo. Não sou, mas que vinham conversar e falavam, vamos trocar uma ideia, o que você acha que eu faço? Eu falo, olha, é muito difícil, eu não estou na tua pele.
Eu posso ter uma empatia, mas eu não sou você. O que eu faria, André, é diferente. Depende da situação. Eu não posso ter um manual que eu acho que todo mundo tem que seguir piamente, né? E, Andréa, você acha que pensar na intersecção entre antissemitismo e outras formas de discriminação e preconceito, né, pode ajudar a expandir o seu conhecimento para além da bolha comunitária, né, e aí, puxando um pouco para minha vivência, assim, e, e pensando no Brasil, né, onde a gente tem a maioria da população composta por negros ou pardos, a gente tem Uhum, um racismo institucional, uhum. que, enfim, atinge a maioria da população brasileira em diversos níveis. Você acha que, por exemplo, fazer essa intersecção com a comunidade negra, por exemplo, ou contra as minorias, com a questão LGBTQIA+, com Uhum, religiões de matriz africana, que uhum, também estão perseguidas e uhum. discriminadas, pode ser uma alternativa para a gente conseguir falar sobre antissemitismo com comunidades e com setores que muitas vezes não tiveram nenhum contato com esse tema? Eu não, eu acho que não é que se pode ajudar, eu acho fundamental, Luana. Eu acho que se a gente chegar num ponto de conseguir trabalhar junto com todas as minorias, com todas as comunidades, a gente chega no melhor dos mundos, no melhor dos mundos. Eu estou tendendo, daqui a alguns anos a gente volta a conversar, ou talvez daqui a alguns meses, porque eu acho que o futuro dessas discussões, tanto acadêmicas e empresas, é se todos formos juntos. E aí eu estou falando para falar de racismo, antissemitismo, de preconceito contra religiões de matriz africana, LGBTQIA+, de preconceito contra religiões evangélicas, que a gente também tem, se todos formos falar juntos, não palestra só. Eu acho que esse é o ponto. Esse é o futuro que a gente tem que trabalhar. Várias empresas que eu estou falando, nesse projeto, por exemplo, já pediram assim, vamos fazer uma roda de conversa, essa ideia eu acho brilhante. Vamos fazer uma roda de conversa com diferentes religiões? Eu estou falando de ministros religiosos. Não é para levar né, um padre, o pastor, o rabino, a rabina, a mãe de santo. É legal, claro, em diversos momentos. Mas pessoas que vivenciam a religião no seu dia a dia, né? E que vivenciam no seguinte, não como líderes religiosos, mas como não só religião, mas como cultura, mas que tenham ligações com outras coisas, porque de repente o rabino, o pastor, ele tem a vivência só dentro do templo, só dentro da sinagoga, enfim, tudo mais. Eu acho que esse é o ponto fundamental, João. Tanto que vocês no IB têm os estudos ligados de racismo e antissemitismo, a gente no Labor também tem os estudos ligados a racismo e antissemitismo, porque a gente só tem a crescer. A gente só tem que crescer. Acabei de participar de uma banca de qualificação de um doutorado na PUC Minas, de um pesquisador que está falando e está pesquisando. É a primeira pesquisa contemporânea que eu vejo sobre judeus gays do Brasil, mas mais especificamente eixo São Paulo, Rio, Curitiba, alguma coisa e tal. É uma pesquisa fundamental, é uma discussão fundamental que a gente tem que fazer entre as diversas minorias, tanto academicamente, enfim, mas tem que ir para a sociedade concreta. Né? Tem que ir para concreto de vamos discutir isso nas empresas, vamos discutir isso nas escolas. Imagina que eu acho brilhante você levar nas escolas. Eu sinto, isso eu não tive na minha escola, né? Mas eu acho, por exemplo, a escola da minha sobrinha nesse ano, ela tem 12. Um dia eles percorreram um templo budista, uma sinagoga, uma igreja e um terreiro. Foram um dia visitar. Claro, achei um pouco demais, 4 lugares num dia só, mas conversaram ali com as pessoas, com os líderes, e depois ela veio me contando o que era diferente, o que era legal. Poxa, é só aí que a gente tem argumento para ver que todo mundo é absolutamente igual. A gente está falando das mesmas coisas. E aí queria ouvir você sobre um conceito importante, que é o de lugar de fala, né? O João começou a abrir um pouquinho essa portinha. Só judeus podem falar sobre antissemitismo, porque eu acho que tem dois lados, né? Só judeus podem falar sobre antissemitismo e todos os judeus podem falar sobre antissemitismo? São, acho que duas perguntas bem É importantes. importante. Eu responderia não para as duas questões. Primeiro,
Se só judeus podem falar de antissemitismo, a gente vai jogar fora toda a história de estudo sobre antissemitismo realizada por pessoas não judias? Será que só negros podem falar de racismo se a gente vai jogar fora todos os teóricos e às vezes sociólogos, antropólogos que estudaram sobre racismo de forma séria? Eu acho isso muito complexo, né? Muito, muito complexo. Eu soube de uma professora muito amiga de um grande amigo meu que foi uma das pioneiras a estudar racismo aqui no Brasil, academicamente, se não me engano, é socióloga. E hoje ela não está sendo convidada mais para nada, pautas de livros, de pesquisas, de teses, porque é branca. Então a gente joga fora todo o trabalho que ela fez, porque ela não tem lugar de fala. Mesma coisa com o judaísmo. Eu acho que isso é muito sério, né? Eu acho que isso tem que ser repensado e pensado. A gente viu um livro recente, eu estou trabalhando em cima dele, que chama After the Pogrom, que é do Brandon O'Neill, que foi publicado pela editora da revista Spike, e ele fez uma síntese do antissemitismo, de tanto da direita quanto da esquerda. Ele nunca foi judeu, nem é judeu. Brandon O'Neill, finlandês. Então eu vou descartar o que ele fala porque ele não é judeu? Não, ele fez um dos livros mais brilhantes que eu li sobre o assunto nos últimos tempos. Então, e eu nem olhei para o nome dele. Primeiro eu vi o livro, falei, nossa, que brilhante. Comecei a ler, falei, deixa eu ver esse cara, um jornalista, né? Então, isso é um ponto. Segundo ponto, não é todo judeu que consegue falar sobre antissemitismo, gente. Lembra daquelas coisas que a gente fazia? Eu sempre dei aula de inglês, né? E aí as pessoas falavam assim, André, eu não quero aula de inglês com você, eu quero aula de inglês com um nativo. Porque o nativo sabe mais. Não é toda pessoa brasileira que sabe dar aula de português, né? Não é o caso. Não é todo americano que sabe dar aula de inglês, não é todo judeu que pode fazer uma palestra sobre antissemitismo. Reforçando aqui, falar publicamente sobre, dar aulas, dar palestras em escolas, e não falar sobre experiências. Falar sobre experiência todo mundo pode, né? Em ambientes diversos. Mas quando a gente está falando de educação para isso, como a gente fala de educação para o Holocausto, como a gente fala ainda no caso, né? A gente está falando de preparação. Como eu disse, eu sou apta para falar sobre isso em determinados ambientes, outras pessoas em outros ambientes. Mas não é todo judeu que está preparado, pelas razões até que a gente falou antes. Tem algumas pessoas que falam sobre antissemitismo, mas se justificando o tempo inteiro. Você fala, mas Israel isso. Não, mas Israel tinha o direito de fazer isso. Não, mas você está se justificando. Netanyahu, está tudo certo, ele não está preocupado com o que você está falando. Está tudo bem, entendeu? Nem eu estou preocupada, eu só estou falando. E você pode concordar ou não, porque às vezes tem uma fala que eu não concordo e está tudo certo, beleza, ninguém precisa concordar comigo. Eu só estou falando o que os estudos estão demonstrando, né? Então, eu acho que tem preparações, e eu acho que a gente precisa investir nisso, né? Em cursos, em eventos para formadores, porque a gente vai precisar. Infelizmente, a gente precisa de muita gente para falar. André, a gente vive um momento de refundar, talvez, a nossa educação judaica. Não tinha pensado nessa palavra, refundar. Eu acho que a gente precisa repensar, né? Eu acho que a gente precisa repensar muita coisa. Primeiro, o que adianta falar sempre de Holocausto em relação ao antissemitismo atual? Eu preciso sempre voltar no Holocausto. Então, eu vou falar do Holocausto, vou falar de antissemitismo. Gente, vamos colocar a lista de Schindler aqui de novo. Vamos ler de novo o Primo Levi. Vamos falar de novo sobre Anne Frank. Tá? Adiantou alguma coisa nesses anos para a gente chegar onde a gente chegou no antissemitismo? Não adiantou. A educação para o Holocausto é uma coisa, a educação para o antissemitismo é outra, e ambas falharam, tá? Com todo respeito, eu tenho adoração pelo Primo Levi, eu tenho adoração pelo Spielberg, que lindo, todos os filmes, isso precisa continuar a ser feito. Mas o propósito desse material cultural ele é para um fim, não é para o combate ao antissemitismo atual. Isso está posto. Não deu certo. Se tivesse dado certo, a gente não estaria no buraco que a gente está hoje. Então, a gente precisa repensar tudo isso. Será que para eu falar de antissemitismo hoje, século XXI, pós-7 de outubro, eu preciso falar da Vida é Bela? Não. Aliás, não precisa falar da Vida é Bela, né, como um todo. Mas
é isso, eu preciso ler os relatos de testemunho, todos, eu leio, eu trabalho com literatura, eu leio, e é uma área que eu gosto muito. Mas talvez me ajuda a dar uma palestra ou outra, ajuda, mas eu, Andréia, mas não me forma para falar sobre antissemitismo. Então, eu acho que é um repensar eterno, com novas fontes, com novos artigos, com novas pessoas que estão falando sobre esse assunto, e principalmente em relação ao Holocausto, né? Todo mundo, a gente chegou em 2025 com um pouco sobrevivente já, né? O que a gente vai fazer? Na realidade, eu tenho ideias, né? Mas, enfim, complexo, é complexo. Mas como a gente disse antes, né, Anitta, não tem um manual. Não tem manual, não vai ter. Ah, vou fazer um manual para as escolas. Tá, pode ser um guia, faça um guia, que os professores possam adaptar para os diferentes ambientes, para as diferentes didáticas, dinâmicas, idades, etc. Mas se você não trazer a concretude e tudo mais, não adianta. Será que todo mundo tem que visitar o Museu do Holocausto, em diferentes lugares do mundo, que seja, para entender o antissemitismo hoje? Vai no Museu Judaico, de repente. Sim, sim, sim. Eu gosto bastante, assim, eu sempre elogio e é uma referência muito, muito boa, assim, que no segundo andar ali do Museu Judaico, no Uhum, acervo, né, que conta a uhum, história dos judeus aqui no Brasil, que antes de entrar na parte da Shoah especificamente, que você fala de Marielle, você fala de transfobia, você fala de racismo, você fala de questões ligadas ao Brasil, né? E em visitas guiadas e o educativo do museu, eles sempre fazem esse exercício, né? Que é aquilo que a gente estava falando da intersecção, de uhum, pegar situações, né? Violências, preconceitos uhum. cotidianos, né? Aqui do Uhum. Brasil e fazer essa relação e esse paralelo Fundamental, João. com a Shoah, né? Fundamental, fundamental. Eu acabei de visitar um museu na Bélgica, um museu do Holocausto lá, chamado Caserne d'Ossat, que era um lugar onde os judeus ficaram quando eles eram, enfim, quando a polícia nazista vinha para as casas, eles ficavam, levavam para um determinado lugar, um prédio, assim, uma construção, e eles ficavam esperando os próximos trens para Auschwitz encherem, para ir liberando. Então, tinha gente que ficava lá dias, tinha gente que ficava lá meses, né, até esperar o trem. Muito bem. E aí construíram esse museu na frente desse espaço, 4 andares, etc. E é isso que você falou é fundamental. O que tem lá, além, obviamente, do que a gente conhece e tal, mas essa intersecção, como é que foi esse preconceito todo com relação aos negros, com relação a povos originários, você tem lá ali, no mesmo lugar. Aliás, o que eu achei mais interessante, que eu falei, gente, olha que interessante. Não sei se isso serve para todos os públicos, mas a primeira coisa lá no museu, a guia falou assim, eu acho que antes de vocês irem, assistam esse filminho. Eles colocam um filminho para todo mundo assistir, de uns 10 minutos, um filminho de crianças, adolescentes, né, fizeram uma montagem de crianças numa escola, brincando assim, adolescente, já tinha celular, sei lá, umas crianças de 14, 15 anos, umas brincando com as outras, mundo contemporâneo, todo mundo com celular e tal, e tinha um menino gordinho, mais gordo, assim. E aí a primeira cena era todo mundo se afastando desse menino, tirando fotos desse menino, esse menino sozinho, e todo mundo rindo da aparência dele no celular de todo mundo. E aí começa o narrador falando: olha que interessante esse menino, olha o que ele vai sofrer, olha o que ele já está sofrendo de sofrimento. E aí começa toda uma linha didática até chegar no que a gente chegou. Claro, esse museu recebe praticamente, sei lá quantos por cento, a maioria é de escola, né, ali. Então eles tinham que ter um atrativo, mas fizeram essa é a primeira coisa que você vê no Museu do Holocausto, né? Para falar assim, olha o diferente daquela escola era um menino obeso. Para além assim do conhecimento sobre a história do antissemitismo e as suas consequências, o que é mais importante quando a gente vai abordar esse tema no contexto educacional, né? Quais são as fontes, os recursos Uhum. mais importantes, como se preparar, e até mesmo
que cada turma ou cada faixa etária ali necessita de uma abordagem diferente, Diferente. né? Se É você vai isso. tratar com o ensino fundamental 2, eu lembro da licenciatura, né? Toda a matéria de É. PCI que a gente tinha lá, e aí Aham. a gente sempre partia disso, mas faz sentido para essa turma o que É você vai isso, tratar, João. né? É Então, assim, o isso, ensino João. fundamental 2 se trata de uma linguagem, um ensino médio outra linguagem, né? E no caso específico do antissemitismo, assim, como que a gente se prepara, né, para o contexto da educação, Da educação. formal e não formal Informal também, e né? não formal. Eu acho que, primeiro, você tem que estar alerta e você tem que estar conectado com a realidade das crianças e da escola, né? Você tem que estar conectado com aquilo ali. Não adianta você vir fazer uma palestra, como eu disse, e fazer 30 PowerPoints sobre a história do antissemitismo desde a Idade Média para crianças de 14 anos. Eu acho, por exemplo, que não adianta nada. Mas, falar primeiro, você ter a oportunidade de falar com os coordenadores, orientadores pedagógicos e professores antes, para essas pessoas te trazerem qual é a vivência dessa sala de aula, quais são os problemas que essa sala de aula tem. Já teve algum problema de xingarem um judeu, de xingarem uma pessoa de uma outra religião, de falarem absurdos para uma pessoa mais alta, mais baixa, negra, branca? Já aconteceu? Então, eu acho que partir da realidade. Eu gosto sempre disso. Partir de coisas muito abstratas na educação, não sei se é o caso. E como o antissemitismo é uma coisa tão presente, tão concreta, não vai faltar exemplo, né? Então, se o judaísmo, se o judeu não for uma coisa tão presente na vida dessas crianças, talvez outras minorias sejam, outras maiorias, enfim, né? Então, primeiro, saber com quem você está falando e ter conhecimento de você falar para uma escola de classe média alta é uma coisa, você falar para uma escola na periferia de São Paulo de classe mais que não seja de classe alta é completamente outra. Né? Então, assim, você tem que saber com quem você está falando, e as pessoas não se preparam para isso, elas estão preocupadas com a apresentação dela e não estão preocupadas com o concreto. Isso é um. Dois, o que as pesquisas em outros lugares do mundo, porque a gente não vai redescobrir a roda, né, João? A gente está atrasado em muitas coisas. Então, as pessoas estão lidando com isso na Europa e nos Estados Unidos há anos. Então, você tem livros e livros muito interessantes sobre como falar sobre antissemitismo com crianças de 8 anos. Leia, se informe. Você não vai criar um método revolucionário. Aliás, pode criar um método revolucionário, vamos conversar aqui, né? Se alguém criar um método revolucionário, vem contar para a gente como que é, para a gente adotar, né? Então, quer dizer, existem esses guias que vão te orientar na hora de você falar. Qual é o tempo que você tem? Né? Você tem meia hora para falar com essas crianças. Então fala 15 minutos e faz um jogo, faz uma atividade, faz uma dinâmica e conversa e traz exemplos, né? De como isso, de como se lida. Fale com o professor de história, com o professor de filosofia, com o professor de geografia e estabeleça questões. Fala assim, olha, eu vim aqui para falar sobre antissemitismo, eu não vim aqui para falar sobre política israelense com as crianças. Então eu quero que isso seja claro com os professores também, né? Porque às vezes você encontra resistência também de professores. Então, também tem que colocar aí umas coisas, né? O que as crianças leram já sobre o assunto? Ah, nunca ninguém leu nada. Então, toma aqui esse texto para ler antes. Faz uma atividade com esse texto. Ideias não faltam. Mas tem que ser para já e não sei o quê. Não, tem que tudo ser conversado. Para a gente não dar tiro no pé. Porque eu acho que se uma coisa vai mal preparada, uma pessoa mal colocada em determinados ambientes, ela pode estragar todo um trabalho, né? Então, assim, o ambiente é mais, quando você está falando de jovens, né? Você está falando de ensino médio, como é que é essa sala de ensino médio? Eles funcionam bem com piada, eles querem, sei lá, a gente pode brincar disso, eles têm consciência de redes sociais, eles podem usar redes sociais, o que eles usam mais? TikTok, Instagram, o que é? Vamos utilizar exemplos ligados a isso. Aí eu paro um pouco com o livro, vejo uma abordagem, mas trago exemplos reais. Eu acho que tudo é o concreto. Tudo tem que ser baseado na realidade. Você precisa estudar, você precisa estar absolutamente pronto. Pronto, talvez 100% nunca ninguém está. Mas você precisa ter, né? Você precisa ter argumentos para isso. E isso não tem outro remédio a não ser estudar e ler. E não só português. Se a gente não tem material em português suficiente, vou dizer a realidade nua e crua aqui, gente. Quem estuda judaísmo contemporâneo, se fica só na bibliografia em língua portuguesa, não vai para lugar nenhum, infelizmente.
Essa é a realidade que a gente tem, acadêmica no mundo. Então, tem que estudar em outras línguas para estar preparado para falar. Até para ler, né, redes sociais, até para ler, porque você não vai ler só livros, você está lendo artigos que estão o tempo todo saindo, né? Acho que os efeitos de falas ruins sobre antissemitismo renderiam todo um novo podcast. Então, hoje a gente vai encerrando por aqui. Eu queria agradecer muito a você. Mais uma vez, a gente conversou com a Andrea Kogan, que é doutora em Ciências da Religião. É uma pessoa que traz debates interessantíssimos. Acho que a irreverência aliada à sede de conhecimento da Andrea instiga muito a gente a querer ser melhor. Uma grande amiga e parceira do IB, sem Obrigada. dúvida, e também minha Eu amiga agradeço pessoal, você. no caso, né? No caso, todo mundo é amigo, né? Porque a gente também vai Exato. dar entrevista, vai falar com quem? Com o inimigo? Não estamos Essa nessa, parte você gente. ensinou lá no começo, é saber com quem você está falando, então Exato, mas aqui você tem que saber falando o com que você está amigos. falando, gente. Você tem que saber. Eu adoro vocês, super parceira do IB. Quando precisarem, estou por aqui. Andréa, muito obrigada. Se as pessoas quiserem tirar dúvidas, pedir indicação de texto, elas podem te procurar? Por favor, venham ao meu Instagram. Geralmente Instagram as pessoas vêm, né? No, acho que meu nome no Instagram é Andrea Kogan. É de uma surpresa, né? De uma criatividade incrível. E tem meu e-mail, tem todos. É fácil me achar. É Então bem fácil me procurem, achar. Andréa, peçam dicas, quem quiser, né? Saber de livros e tudo mais, vocês podem pedir ajuda. Andréa, obrigada. Volte sempre. Um bom ano pra gente, um ano Bom melhor. ano. Um beijo, gente. Obrigada, João. Obrigada, Anitta, de novo. Obrigadão, Andréia. E se você que está nos escutando quiser mandar uma mensagem para a gente, é só escrever para eu com isso, @institutobrasilisrael.org. O Eu Com Isso está em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Aurelo, Apple Podcast, também no canal do YouTube no Instituto Brasil Israel. Não esquece de seguir o IB nas redes sociais, a gente está lá no Instagram e também no TikTok. Até quarta-feira que vem.